Bem-vindo a mais um episódio do nosso canal do Evangelho Raciocinado. Primeiramente, gratidão por você estar aqui assistindo mais um episódio maravilhoso, um episódio intrigante. Poder da cura pelas mãos. Falaremos sobre esta prática milenar. Mas antes disso, eu peço com todo o carinho, se inscreva em nosso canal, se ao final você gostar, deixe o seu like e compartilhe. Compartilhe para os seus amigos, familiares, sobre este tema maravilhoso que todos nós devemos conhecer mais. O poder da cura pelas mãos. Falaremos sobre esta prática e, sem dúvida, falaremos dela também dentro do Evangelho, dentro das passagens bíblicas. Esta prática que muitos falam, a prática de impor as mãos é da religião X, Y, Z. Não, ela é uma prática universal. Ela é uma prática de todas as religiões, porque Deus, na verdade, não tem religião. Deus, a religião dele é o amor. E esta prática serve para todos os seus filhos. É a prática da cura pelo poder da fé e com a imposição das mãos. E todos nós temos este potencial. Alguns atribuem, fulano. Não, todos nós temos. Se tivermos a fé viva, temos as condições de operar os milagres que outrora operaram os discípulos de Cristo. Para quem não conhece o nosso trabalho, somos o Evangelho Raciocinado, temos a nossa página no Instagram com postagens diárias sobre este edificante Evangelho e convidamos a conhecer a nossa página, postagens realmente que convidam para uma reforma íntima, para uma reflexão, sempre uma mensagem que traz um conforto àqueles que precisam. E temos também o podcast mais consolador do Brasil. Só procurar nas principais plataformas, como por exemplo no Spotify, você encontrará o Evangelho Raciocinado com postagens 2 vezes por semana maravilhosas. Acesse, eu deixarei os links aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, começar com o nosso tema maravilhoso. Já de cara, perguntando a vocês, quem aqui nunca foi em algum casamento, e o padre, por exemplo, pediu para que os convidados se levantassem e esticassem as suas mãos sobre os noivos. Uma prática que praticamente todos aqui já viram, conhecem. Na verdade, aquela prática nada mais é do que a emissão de energias que estamos direcionando aos noivos. Bênçãos, energias positivas, desejando que aquele casal seja feliz e receba todas as bênçãos do céu. Temos também outras religiões, como por exemplo no Espiritismo, que muitos atribuem a questão das mãos, dos passes ao Espiritismo, mas o Espiritismo não criou tal prática. Esta prática ela é milenar. O Espiritismo foi uma das únicas religiões, doutrinas, que buscou realmente estudar a fundo o que está por trás dessa imposição das mãos. E o Espiritismo buscou estudar junto com o magnetismo sobre o fluido cósmico universal, a energia que nós carregamos dentro de nós, os centros vitais, os famosos chakras. Então temos também esta prática no Espiritismo, logo após as palestras, normalmente sobre o Evangelho, você tem ali uma sala mais reservada, onde várias pessoas reunidas em oração, sempre com sentimento de amor e também com a boa vontade, com a questão moral em dia, buscando se melhorar. Essas pessoas são instrumentos da espiritualidade superior ou dos anjos do Senhor, como você preferir, para manipular essas energias sutis a fim de restabelecer as nossas energias, começando pelo centro coronário e descendo para todos os centros vitais. Muitas vezes
por questões mentais, desequilibramos os nossos centros de forças. Sim, muitas vezes você tem uma gastrite nervosa, puramente resultado de um desequilíbrio psicológico que afeta a parte gástrica, como também temos outros desequilíbrios. E precisamos talvez de um passe que vem da espiritualidade, energias sutis, passes dispersivos, que são aqueles passes rápidos, a fim de tirar aquela energia mais densa e ali depois aplicar aqueles passes que são revitalizadores, né? E temos também, não é uma religião, mas uma prática que hoje é muito comum, que é a prática do Reiki, essa prática maravilhosa que ajuda milhares de pessoas, também utiliza as mãos, né? E também a aplicação do Reiki à distância, porque tudo, na verdade, está no pensamento e no amor. Mas veremos também essa questão da imposição das mãos e a sua importância. Então, vamos iniciar o nosso episódio de hoje. Falarei brevemente sobre algumas passagens, né, do Novo Testamento em que ocorreu esta prática da imposição das mãos, principalmente com a figura do nosso Mestre Jesus. A primeira passagem que eu gostaria de trazer para vocês, ela está em Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, e também temos esta mesma passagem em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 a 16, que é quando Jesus, né, coloca as mãos sobre as criancinhas. Veja só, isso está em Mateus. Depois disso, algumas pessoas levaram a Jesus as suas criancinhas, para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. E aí os discípulos, né, não queriam deixar que as criancinhas chegassem perto de Jesus, que tinha muita gente e tal. Jesus repreende eles: deixe vir a mim as criancinhas, e ele abençoa elas. No final diz assim: então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Num ato ali, né, Jesus, quando põe as mãos sobre as crianças, ele não está curando, mas está abençoando, está ali emitindo energias de paz e amor, talvez reequilibrando os seus centros vitais. E realmente esta prática da bênção é aquela mesma que vemos ali no casamento, quando o padre pediu para colocarmos as mãos em direção aos noivos, esse mesmo desejo de amor, né? Jesus direcionou estas crianças. Temos aqui uma passagem maravilhosa, que é a passagem tanto em Marcos quanto em Mateus, né? Marcos vai estar lá no capítulo 5 e Mateus no capítulo 9, que é sobre o pedido de Jairo para salvar a sua filha doente. Veja o que Jairo diz a Jesus, pedindo com muita insistência. Ele diz: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Aqui, muito claro essa prática milenar, que ele pede para Jesus colocar as mãos. Ele sabia que o poder magnético de Jesus era extraordinário, porque Jesus, além da comunhão perfeita com Deus, o ser de perfeição moral, possuía, óbvio, por conta disso e do seu amor, um poder magnético extraordinário, que ninguém nunca viu neste globo terrestre. E ele sabia que o mestre, com um simples pensamento e a imposição das mãos, curaria sua filha, salvaria ela. Em Marcos, ele diz, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Muito bonito. Temos também Marcos, né? Jesus na cidade de Nazaré. Todos conhecem aí Nazaré, a cidade natal, né? Ali a cidade em que Jesus cresceu. E óbvio, por isso Jesus ali não encontrou uma rede de pessoas que tivessem fé sobre ele. Muitos falavam: este aí não é o filho do carpinteiro, não é Jesus, filho de Maria, né? E muitos realmente não tinham a fé, né, que Jesus era o Messias, não acreditavam realmente que Jesus
era o emissário divino. Então, por conta da fé das pessoas, Jesus não pôde ali operar grandes milagres. E aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 5, há justamente isso. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Mais uma vez, a prática de pôr as mãos, né, para realização de cura. Lógico que Jesus, dentro da sua perfeição moral, e do seu potencial magnético, que era extraordinário, ele não precisaria nem mesmo pôr as mãos. Mas Jesus repetiu esse gesto por muitas vezes, talvez para nos deixar o ensinamento, sabendo da nossa limitação ainda moral. Óbvio que estamos evoluindo, mas ainda precisamos evoluir muito para chegar em uma perfeição. Então Jesus nos ensinou e nos repetiu a prática muitas vezes de impor as mãos. Mas óbvio que o mestre poderia curar apenas com o simples pensar, como muitas vezes vimos no Evangelho. Por exemplo, o caso do oficial romano que pediu para que Jesus curasse o seu empregado. Jesus não chega nem a ir ao local. De longe, Jesus ali cura o empregado, pela fé que aquele cidadão, aquele oficial romano tinha em Jesus. Então, uma passagem também muito maravilhosa, porque o potencial energético de Jesus era fantástico. Temos aqui, em Marcos também, capítulo 8, versículo 25, a cura de um cego. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo muito bem. Está lá em Marcos também. E aqui, maravilhosa essa passagem, também em Marcos, que é quando Jesus aparece aos discípulos. Lá em capítulo 16, versículos 15 a 18, olha o que Jesus diz. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Esta mensagem, meus irmãos, ele disse aos seus discípulos, mas ele diz, olha só, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho. Quem crer, ou seja, você crê em Jesus, você também é o seu discípulo. Esta mensagem de Cristo não foi ali para os seus discípulos, Simão Pedro, Tiago, João, não foi. Foi para todos os que creem em Jesus. Vão, anunciem o evangelho, tenham fé, eu estou com vocês. Eu venci o mundo. E ele nos convida, realize os milagres, cure as pessoas, coloquem as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Este é o convite de Jesus. Muitos aqui leem o Evangelho pensando que isso é uma tarefa dos discípulos. Nós somos os discípulos de Cristo. Continuemos este trabalho de amor. Confiemos no nosso potencial. E aqui é muito interessante que Paulo de Tarso, depois da sua conversão, a sua transformação moral, tem uma passagem que ele é picado por uma cobra. Todos acham que ele realmente vai morrer envenenado, né? E ele sobrevive, passa firme por aquela turbulência, né? Confirmando a fé viva, o trabalho para Jesus. Jesus estava com ele. E ali, com a sua força magnética, né? Ele conseguiu ali se reequilibrar mesmo com o veneno em seu corpo e não acabou morrendo. Não morreu por isso. Continuou a sua linda tarefa de levar o evangelho a todos os povos, principalmente aos gentios, aqueles que não eram judeus. Temos aqui uma passagem quando Jesus cura uma mulher num sábado, né? Esta mulher
estavam 18 anos doentes por causa de um espírito mau. Está em Lucas capítulo 13, versículo 11 a 14. Né? Vou só repetir aqui a frase, né? A parte em que Jesus põe a mão sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Então é uma prática milenar. Temos também outras passagens sobre a imposição das mãos em Atos, né, que são as passagens ali dos discípulos de Cristo, principalmente em relação a bênçãos, né, abençoando aqueles que continuariam a tarefa de levar o Evangelho. Temos tanto em Atos capítulo 6, se você quiser ler, temos também Atos capítulo 8, Atos capítulo 13, a imposição de mãos com a fim de benzer, de abençoar, na verdade, aqueles irmãos que continuariam na tarefa de levar o Evangelho a todas as regiões. Então, óbvio, a minha mensagem aqui é ressaltar que, óbvio, que o ato de impor as mãos por si só, sem a projeção da fé, é um ato muito fraco. Nós precisamos alinhar este ato com o coração. Precisamos alinhar isto com a fé. Quando direcionamos a mão sobre alguém, emitimos energia. Nós somos energia. Nós direcionamos, saem energias que não enxergamos, mas temos, por exemplo, a câmera de Kirlian, que você consegue realmente fotografar das pessoas, né? Então você pode impor as mãos, né? E ali há uma fotografia que consegue ver a energia sobre o nosso corpo, né, físico. Ele tira aquela fotografia, nós temos a nossa aura. E aí nós temos as cores, né? E aqui nós somos energia, nós doamos energia automaticamente quando estendemos as nossas mãos. Mas quando nós não estamos alinhados, quando não estamos buscando a nossa melhoria contínua, nós não temos a fé, nós não rogamos ao Senhor com humildade, não confiamos em seus propósitos, muito fraco será aquela doação de energia, muito descontrolado. Mas quando alinhamos o pensamento, a boa vontade, a concentração, o amor, a vontade pura de ajudar sem esperar nada em troca, isto se potencializa e podemos sim, meus irmãos, realizar milagres. Milagres de curar realmente doenças dificílimas. Né? Temos várias provas. Temos dentro do magnetismo, né, o Jacob Mello, que é uma referência no assunto. Se vocês quiserem pesquisar, vários vídeos no YouTube que ele trata sobre o magnetismo, né, sobre a imposição das mãos. Também podemos nos curar pelo alto passe, né, sempre, né, com passes e com os bons pensamentos, pedindo a Deus as bênçãos. E aqui eu gostaria de ressaltar que não basta apenas ter o discípulo com a boa vontade. Precisamos também sermos o paciente com a fé viva. Aqui precisa ter uma energia de quem deseja curar e quem deseja ser curado. Quantas vezes Jesus não disse: a sua fé o salvou? Muitas vezes Jesus curava, mas muitas vezes a fé da pessoa curava. Muitas vezes. Aquela mulher hemorrágica, anos e anos, uma hemorragia que não cessava, ela rela na roupa do mestre e ele para imediatamente e pergunta: quem me tocou? Sentiu que saiu dele uma parcela do seu poder magnético, da sua energia. Quem me tocou? E aquela mulher toda com medo, né, envergonhada, diz: sou eu, tinha crença que relar em ti, mestre. Rabi, eu estaria curada. E Jesus diz: a sua fé a salvou. Então precisamos ter a fé também do paciente. Não basta termos apenas, né, aqueles que operam milagre, cheio de boa vontade e fé. É o que ocorre muitas vezes nas casas espíritas.
As pessoas vão para os passes, né? Mas mentalmente não se prepararam para absorver aquela energia. Não acreditam que aquilo é capaz realmente de transformar. E muitas vezes aquela energia se perde. A pessoa não consegue reter os benefícios divinos que ela recebe dos irmãos superiores. Então nós precisamos acreditar. Ao longo desses 2020 anos, perdemos essa fé. Na época dos discípulos, Simão Pedro realizava curas enormes. Há uma passagem belíssima que ele cura um paralítico quando subia as escadas da sinagoga, do Sinédrio. Ele subindo as escadas, o rapaz pede dinheiro e ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas tenho a fé viva, levante-se. E o paralítico levanta. Quando Simão Pedro andava, as pessoas colocavam os doentes para que a sombra dele passasse por essas pessoas doentes. E essas pessoas doentes eram curadas. O que é isso? Era o amor puro de Pedro, sem dúvida, mas era a fé viva daquele que buscava ser curado. Perdemos isso. Hoje não acreditamos mais no nosso potencial. Mas todos nascemos. Essa semente está dentro de nós. Se não a regarmos, ela ficará lá, adormecida. Precisamos regar. E aí precisamos fazer o bem, precisamos fazer a caridade, precisamos ir em direção aos nossos irmãos aflitos. Primeiro, para aprender a amar o próximo, sem distinção. Quando aprendermos a amar o próximo de todo o coração, poderemos se candidatar a realizar obras, milagres. Precisamos dar o primeiro passo. Então, hoje o episódio foi Poder das Curas pelas Mãos. E temos esta centelha dentro de nós. Vamos acendê-la, vamos potencializá-la. E isso potencializa com amor, caridade, oração e fé. Obrigado, meus irmãos, pela paciência, por nos ouvir. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva em nosso canal, acompanhe a nossa página no Instagram. Ficaremos muito felizes pela sua presença lá e escute o nosso podcast. Uma gratidão, fiquem todos com Deus.